Estamos começando um novo quadro aqui no Calças Curtas. Quadro super gostoso que já já eu vou contar pra vocês. Mas um novo quadro que vocês votaram na nossa página no Instagram. E o ganhador do nome desse quadro, a gente tinha dois. Já Vesti, Já Vivi e Histórias que Vestem. Mas o grande vencedor foi... Tadã, Histórias que Vestem. E é isso, esse é o nosso quadro, contar pra vocês histórias de roupas que já viveram muitas histórias. E claro que por trás dessas roupas a gente tem pessoas. Então acho que conversar, ter esse papo gostoso de amigas, né? Essa troca. Então esse quadro é muito pra isso, pra gente contar histórias, conversar um pouquinho, entender como que foi a jornada, muitas vezes, de empreendedor de alguns convidados. E claro, provar um pouquinho de um bom café, que nada mais gostoso que uma conversa, que um café com bolinho. Bem senhorinha, que é super a cara do nosso quadro aqui. Mas para começar, a gente vai contar um pouquinho mais da nossa história. Quem é o Calças Curtas? Aonde vive? Divã com calças curtas. O que vocês acham? Além de histórias que vestem, o divã com calças curtas. Então vem comigo que eu vou contar um pouquinho mais sobre a história da nossa loja e tudo que a gente está construindo até agora com vocês. Eu sou a produção. Prazer, Henrique. Estou por trás das câmeras e vou ficar por trás das câmeras, porque a cara do Calças Curtas é Emanuele Schneider. Já falou onde estamos? Já falou um pouquinho do nosso local? Não, ainda é segredo. Ainda é segredo? Vai dar uns spoilers no decorrer aqui do nosso quadro. Tem os bastidores aqui, eles estão ansiosos para conversarem com a A gente. gente só vai mostrar um pouquinho aqui ó, um cafezinho. Vocês estão sentindo o cheirinho daí? Não? Então corre pra cá que eu tenho certeza que vai ficar muito mais gostoso. Então vamos iniciar, Emanuele Schneider. Vamos, né? Tô aqui curiosa com as perguntas. O que vocês têm, eu não sei. Eu sou uma das pessoas que é responsável por esse fada, sim. Porém, não me mostrar nas perguntas. Eu não sei o que vem por aí. Então vamos para as perguntas íntimas. Eita. Primeira pergunta. Diga. Quem é Emanuele Schneider? Quem é Emanuele Schneider por trás das calças curtas? Gente, quem é Emanuele Schneider? Falei? Era uma divã com calças curtas? Difícil, gente. Não é difícil, né? Porque a gente tem que ficar se conhecendo também o tempo todo, né? Mas a Emanuele é uma pessoa bem curiosa. Ela é química. Olha lá, eu falei em terceira pessoa, sendo eu mesma, né? Então, eu sou química de formação. Fiz o meu MBA em marketing. Mas fiz muitos anos de teatro também. Então, tô com um pezinho ali, né? No teatro, sendo atriz. Desde os 10 anos de idade, então fiz até uns 3 anos atrás, estava fazendo teatro ainda. E sou essa pessoa curiosa, como eu falei pra vocês, que gosta de experimentar coisas novas, de ouvir histórias, então acho que muitos do quadro do Conectar, né? Porque o que o Calças Curtas faz? Vende histórias através de roupas. E é porque eu gosto de escutar novas histórias, ouvir pessoas, entender. Isso através de viagens, de conhecer lugares aqui como esse, né? Entender o que as pessoas, por que elas estão fazendo isso, o que motiva elas a fazer. Então, acho que a Emanuele é um vamos dizer que é uma eterna conhecedora não, mas é curiosa da vida. Eu gosto de conhecer, gosto de experimentar. Acho que é essa Emanuele. Gosto de ouvir uma boa conversa com um café. Doidinha. Até porque, o que é? Doidinha. Eu sou meio doida. Eu sou geminiana, gente. Então, assim, tô aí na vida, né? Pra experimentar, pra me comunicar, pra entender as pessoas e pra tomar um bom café com chá também. Vamos para a pergunta número 2, então? Não sei. Eu tô aqui ainda falando sobre mim. Ainda? Não, mas vamos lá, vai. Qual que é a próxima? A próxima pergunta é: o que te motivou a criar o Calças Curtas? O que me motivou a criar calças curtas, gente? Aliás, você explicou no começo sobre o que é esse projeto ou não? O projeto, o Histórias que Vestem? É? Sim. Então tá A bom. gente falou aqui no começo o que é. Mas agora, o que me motivou a criar o brechó Calças Curtas, né? Gente, o brechó Calças Curtas começou primeiro com uma situação. Eu abri o guarda-roupa, eu tinha muita roupa e não tinha nada para vestir. Olha só que coisa.
começou com esse problema, ter muita roupa. E sabe um detalhe muito interessante? Eu não sei como que é em outros estados, em outras cidades, mas aqui em Curitiba, quando eu fui para vender as minhas roupas, antes de começar o projeto, tudo, eu fui vender essas roupas, né? Então eu fui entender que essas brechós, elas não davam tanto valor assim para as peças que a gente estava vendendo. Então, eram roupas super legais, super que, nossa, pensa nas roupas que a gente está vendendo hoje. Basicamente eram essas roupas. Claro que agora a gente tem outros fornecedores, mas enfim. Eu tinha esse problema, a gente foi vender as roupas para essas lojas, para esses brechós, e eles davam um valor muito baixo naquilo que valia. Então começou o problema aí, eu tinha muita roupa, as pessoas não estavam dando tanto valor para aquilo que a gente tinha, e por que não a gente não fazer também? Né? Então começou mais ou menos aí, e aí a ideia já vem nascendo faz algum tempo, mas o Calças Curtas nasceu com um problema. Então, até falando um pouquinho do nome Calças Curtas, quem nunca foi pego de calças curtas? Estavam em algum evento, não tinha aquela roupa, abre o guarda-roupa, tem aquele monte de roupa, mas não tem nada para vestir ao mesmo tempo. E é justamente isso que nasce o nome do Calças Curtas. O Calças Curtas não seja pego de calças curtas, ou melhor, seja, né? Então, acho que a ideia começa justamente aí, com o problema de ter muita roupa, entender também a questão sustentável, sustentabilidade, que a gente escuta falar o tempo inteiro. E será que a gente está olhando de fato para isso? Então, a loja, o Calças Curtas, nasceu com essa ideia também de sustentabilidade e tentar dar vazão a um problema que eu tinha, que com certeza muitas outras pessoas têm. É isso, senhorita Schneider. O que você acha? Tá completa? Quer saber um pouco mais? É o que o público quer escutar. Eu só faço as perguntas e gravo. Você, como público, tá ouvindo? Tá escutando? Você quer... Eu sou neutro, né? Eu tenho que ser a pessoa neutra. Mas o que você acha? Que faz sentido? Onde começou? Por que começou? Faz total sentido, porque vocês não viram o guarda-roupa dela. Qual que é a próxima? As próximas perguntas, então. Pergunta 3 e 4. Dá pra formular uma resposta única com elas. Como foi o início do projeto e quais foram os principais desafios que você enfrentou? E você já pensou em desistir no meio do caminho? Engraçado que o produtor ri, né? Junto nessa pergunta. Qual que é a primeira? Como que a gente começou? Como que foi o início do projeto? Né? Quais foram os principais desafios? E você já pensou em desistir no meio do caminho? O projeto começou com uma... Vamos fazer uma loja? O que a gente acha de fazer uma loja? Vamos fazer uma loja. Então nasceu uma... Tá, essa loja vai ser física, essa loja vai ser online. Como é que vai ser isso? E aí começou aí. E aí a gente começou também a entender o que era ser um empreendedor, né? Porque a gente não tem essa base. Então a gente não tinha esse conhecimento do que é empreender. E aí primeiro, como eu fiz o meu MBA em marketing também, peguei algumas ideias e aí a gente foi fazer uma pesquisa. Porque o que acontece? Muitos empreendedores acabam desistindo no meio do caminho porque não conhece o público, não vê se faz sentido aquele produto que ele está colocando no mercado. E aí, óbvio, não vai ter, né, uma procura para aquilo. Então, a gente coloquei uma pesquisa, né, para entender, será que faz sentido a gente abrir um brechó em Curitiba, online? Não faz? As pessoas estão buscando isso? Não estão? Aí começou aí, a gente fazendo essa pesquisa para entender se fazia sentido para as pessoas, para o consumidor, abrir, né, esse nicho de segmento aqui em Curitiba. E tá super quente, não sei se vocês perceberam, mas é algo que tá crescendo cada vez mais e tá movimentando ainda mais o mercado aqui de indústria de moda, né? E aí, enfim, lançamos a pesquisa, tivemos uma resposta positiva e a gente foi procurar pessoas que pudessem trazer um pouco mais ali de conhecimento pra gente, né? Enfim, pra gente também não começar 100% do zero, sem conhecimento nenhum. E aí a gente começou a fazer... a gente foi numa feira do Sebrae, aqui em Curitiba, e nessa feira a gente conversou com algumas pessoas, a gente fez um mapa, né? Como tinha um Canva de tudo que a gente tinha que entender sobre a loja, qual eram os objetivos, enfim. Abrimos o CNPJ. Tá, mas e aí? A gente quer ser online, mas como que a gente quer vender online? Quer fazer stories, faz de venda? Não, vamos fazer um site. O site começou, eu e o produtor, tá? Quando eu falo gente, é eu e o produtor aqui, que somos do time do Calças Curtas, começamos a elaborar um site. Então o site foi
eu e ele basicamente fez. Basicamente não, foi 100% eu e ele. Um vídeo no YouTube ali com ajuda, né? Então, olhando o vídeo no YouTube todo final de semana, não sei se eu comentei com vocês, mas além aqui do empreendedorismo, além do Calças Curtas, do projeto, a gente tem uma vida de CLTs, ainda a gente não é 100% empreendedor em todo tempo, então a gente trabalha de segunda a sexta, né? Então a gente tem que cumprir a nossa carga horária. Mas o projeto daí do site começou todo final de semana. Então, assim, não nasceu um mês, a gente teve a ideia, a gente foi na feira do Sebrae, e na outra semana a gente já estava com tudo funcionando. Não. Levou basicamente 1 ano para tudo isso acontecer. E aí, site feito, página do Instagram feita, CNPJ tudo certo, basicamente nasce a loja aí. Aí, mede peça de roupa, faz foto, só que a gente tinha um outro problema. Lembra que eu trouxe pra você lá atrás que começou com o meu problema, que eram muitas roupas? A gente só tinha basicamente as minhas roupas pra vender, do meu tamanho, que não atende todo o público. Então a gente precisava ir atrás de fornecedor. Então os fornecedores, também a gente começou a atender, que é o nosso segmento, um segmento diverso. Então a gente quer atender vários públicos, né? Então vai atrás de fornecedor. E aí começou a nascer o projeto. A gente tá o quê? Operando há 6 meses, mais ou menos, de fato. Então estamos operando, estamos nascendo, estamos engateando. E a segunda pergunta era sobre se a gente já tinha pensado em destino. Todos os dias. Todos os dias, quase, porque é um desafio, gente. Então, como eu trouxe pra vocês também, empreender não é fácil. A gente não aprende isso na escola. Então, é entender, né? Então, é a gente se desafiar todo dia. Então, e também começar a olhar o que é importante pra você. É importante manter meu trabalho? É importante manter meu trabalho, mas o empreender também para mim é importante. Então a gente precisa se dedicar, a gente precisa ter esse tempo. Isso aqui, ó. Ter um projeto, ideias novas, sentar com pessoas, conversar, ouvir as pessoas. Nossa ideia de loja é vender roupas? É vender roupas. Mas a gente não quer só vender roupas, a gente quer vender histórias e que essas roupas vivam novas histórias. Então é um desafio gigante. E todos os dias surge uma coisa diferente. Por exemplo, a gente começou a participar de feiras esse ano, né? Feiras de brechó. Na nossa primeira feira, a gente criou uma expectativa gigante de vendas. E a gente passou a noite colocando etiquetas em roupa, preparando roupa, montando arara. Fomos pra feira no dia seguinte, sábado para domingo, a feira era no domingo. E a gente chegou na feira, montou tudo, expectativa no alto, né? Porque os preços estavam super legais. A gente vendeu uma peça aquele dia. E aí? Bate, né? Aquela Detalhe, essa peça foi R$30 só. Ainda por cima. Foi super baratinha. Então, assim, não pelo valor, né? Que até a pessoa que comprou, né, ali segue a gente até hoje. Então, a gente, de alguma forma, a gente aproximou. E não foi só a venda naquele caso, mas querendo ou não, a gente desmotivou de alguma forma, porque nossa expectativa estava lá no alto, né? E aí, o que a gente faz agora, né? Continua, não continua, mas como eu não trouxe pra vocês ali na minha introdução, mas eu sou uma pessoa meio teimosa, então vamos lá, vamos tentar. E o produtor, ele fica aqui, vamos. Gente, isso é fundamental também, eu acho que no empreender, né? Ter alguém que te ajuda, que tá ali com você. Porque sozinho, você faz, óbvio que você vai fazer. Mas talvez seja um pouco mais difícil ali, né? Bora, sabe? Então, é igual esporte muitas vezes. Você ter essa disciplina de fazer, de ir lá se dedicar e colocar o que é prioridade pra você. Então, óbvio que vai ter dias que a gente vai sentar no sofá e vai falar assim, não dá, não quero mais, tá difícil. Mas também vai ter dias como esse, onde a gente tá num espaço super legal, tendo trocas bacaníssimas que fazem valer a pena, né? Então, criando conexões, que é isso que a gente quer também, afinal, né? Fidelizar os clientes, que eles gostem do produto, que eles busquem e que eles voltem aqui pra contar as histórias deles também. A gente precisa interromper a produtora, que já passou-se 15 minutos, a gente tem mais 15 minutos. E ela fala, como vocês viram,
Então, senhorita Schneider, você já falou por tabela ali, né? Quem que foram as pessoas que te ajudaram, não te ajudaram, os arqui-inimigos. As calças curtas têm arqui-inimigo já, com 6 meses de operação? Não, eu acho que a gente, nesse ramo, Não? arqui-inimigos, eu acho Sim? Talvez? que não, né? Porque assim também, se você começar a ter muito hate já no Instagram, ali nas redes sociais, esse lado que você tá fazendo, né, não tá gerando barulho. Mas não, eu acho que a gente não tem arqui-inimigo. Eu acho que as pessoas que sempre se aproximaram do Calças Curtas foram pessoas que apoiaram, então estão se incentivando, então os amigos próximos que foram os nossos primeiros fornecedores ali de peças, estão sempre junto com a gente. As outras lojas, né, os brechós ali, a gente aprende muito, tem pessoas que estão há muitos anos já nesse ramo, que já trabalhavam com vendas. Um grande desafio nosso também é que eu nunca trabalhei com vendas. Você já trabalhou produtor com vendas? A gente não sabia vender, então a gente tá aprendendo. Então a gente aprende também com os nossos colegas ali. Então acho que arqui-inimigos a gente não tem. Eu sou um engenheiro químico que opera câmeras. Exatamente, ele é operações de calças curtas, 100%. Mas a gente tem muitos parceiros, acho que arqui-inimigos não temos. Só se a gente não tá sabendo ainda desses arqui-inimigos, mas né, até onde eu sei, não. Mas a gente tem muitos parceiros e muita gente que tá ajudando, né, dando força e ajuda a gente a crescer e motiva também o projeto. Vamos para as perguntas sensíveis ao público agora. Então a gente compartilhou um pouco da jornada do Calças Curtas e da Emanuele Schneider, só que, né, queremos falar sobre moda sustentável, não queremos? Então, para você, a primeira pergunta, o que você acha que é moda sustentável? Olha, quando a gente pensa em moda sustentável, acho que sustentabilidade no geral, a gente vai pensar em questão de meio ambiente, reciclagem, né? Mas eu acho que está muito além disso. Moda sustentável para mim, hoje, né? Talvez alguns anos atrás não fosse isso, mas é consumir de forma consciente, né? Então, eu não vou comprar, hoje eu não compro mais uma roupa por comprar. Eu quero comprar aquela roupa porque eu sei que eu vou usar, eu sei que ela não vai ficar parada ali no meu armário por muito tempo. Eu sei, procuro entender um pouco mais hoje, como eu trouxe para vocês, eu sou química, então eu quero entender qual que é a origem dessa peça. Eu trabalho numa indústria que faz toda a rastreabilidade da cadeia de uma matéria-prima ou seja lá o que for. Então eu acho que isso traz um pouquinho também hoje, né, para minha vida. Então, como um modo sustentável, eu quero entender. Será que essa peça é de uma origem que vem de trabalho escravo? Putz, daí já pega também, né? Então, isso também é ser sustentável, querendo ou não, né? Então, não é só olhar a peça, será que é uma peça de fast fashion? Putz, é uma peça de fast fashion, daí já, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que talvez a procedência dela não seja tão sustentável assim. Mas eu acho que aqui entra um ponto super legal também, de entender todo o ciclo, né? Porque a gente pensa muito no antes. Antes, o que hoje está sendo produzido? De que forma que está sendo produzido? Qual que é a matéria-prima dessa... Calma, Emanuele Schneider, a gente já vai chegar aí onde você tá indo. Então já chega. A gente já vai chegar aí onde você tá indo. Primeiro, né, você sente que o Brasil está mudando a forma que consome a moda ou ainda não? Olha, eu acho que ainda o Brasil, se a gente for pegar as grandes marcas, talvez sim, porque a gente já tá vendo um movimento, né, das pessoas querendo... É isso que eu tava trazendo aqui na frase anterior, né, de entender todo o ciclo mesmo, né, da gente fechar esse ciclo. Então, acho que aqui o Calças Curtas, ele tá... A gente tem alguns outros projetos que a gente quer trazer isso também, entender todo o ciclo, né, porque aqui a gente tem a roupa que vai ser consumida, ainda tem um tempo de vida útil que a gente pode dar a ela, né, pra ela viver novas histórias ali, mas e o pós, né, porque ela não é infinita, né? Ela tem um fim, ela precisa ter um fim, né? A gente não tem ela não é finita, né? A gente precisa dar um fim para essa roupa. Então, ainda mais um tecido sintético, entender se é um tecido natural. Mas o Brasil, eu acho que ele vem engatinhando. E eu acho que as pessoas, principalmente essa geração mais nova, ela tá criando uma consciência maior. Então, se a gente for pensar no público hoje do Calças Curtas,
é um público ali de 25 a 45 anos, que tem uma cabeça um pouco mais, né, para moda sustentável, sustentabilidade. A gente mora em Curitiba. E Curitiba é uma cidade que a gente pode dizer que ela é sustentável, né? Acho que tem muito a melhorar. Segundo fontes, é a capital sustentável do Brasil. Segundo fontes. Então, acho que a gente está num ambiente que favorece isso também. Agora, pensando em Brasil, eu acho que a gente está engatinhando e ainda a gente pode mais. Aproveitando essa pergunta, então, sua pergunta não é o seu gancho do brechó. O que você acha que... Na verdade, assim, ó. Qual que você acha que é o papel das marcas pequenas, né? Como Calças Curtas, que ainda é uma empresa pequena, né? Diante desse cenário, o que você acha que pode ser diferente para essas marcas pequenas? Olha, eu acho que as marcas pequenas é que fomentam isso, né? Se não fosse Calças Curtas, se não fosse os outros brechós que a gente tá vendo acontecer. E, na verdade, existem brechós aqui em Curitiba com essa pegada do Calças Curtas já fazem alguns anos, muito tempo já, então, que vem isso, né? Então, eu acho que somos nós, as pequenas, que estamos gerando, né, esse burburinho e fazendo com que as coisas comecem a acontecer de uma forma um pouco mais rápida. E se todo mundo começar a olhar com mais calma, consumir também, né, de lojas, não só de brechós, né, mas de lojas que tem uma consciência sustentável, que tem uma cadeia, um sistema que seja sustentável, eu acho que você já vai ter fazendo a diferença. Mas os nós, que, né, respondendo a sua pergunta, o pequeno é que fomenta, né, que tá fazendo isso acontecer de certa forma. Então, você não vê um encontro de lojas de fast fashion. Você tá vendo um encontro aqui dos pequenos, numa feira de brechó aqui do bairro, ou não necessariamente, mas a gente vê, por exemplo, lojas grandes, né? Vamos falar da Troc, que hoje não existe mais. Mas a Troc fez um barulho gigante, então, para isso acontecer. Então, eu acredito que muitos dos pequenos hoje se inspiraram justamente na Troc na época. E aí, isso é incrível, né? Porque gera um movimento em cadeia, ali, uma reação em cadeia que faz acontecer de certa forma, né? Só me dá 5 minutinhos para falar desse café, está maravilhoso. Gente, Ó, propaganda. Gente, esse cafezinho aqui, sério, nesse friozinho que tá em Curitiba, cappuccino no Santé Café. Anote esse nome aí, Santé Café. Gente, maravilhoso. Um ambiente gostosíssimo. Você vai se sentir aqui, ó, nas salas da sua casa, super à vontade, conversando com um amigo, batendo aquele papo legal e ainda o quê? Provando esse cappuccino, que tá maravilhoso. Se eu fosse vocês, ó, olha o cheirinho de canela. Não sei se você não gosta de canela, tira a canela, mas sente, esse aroma desse café tá sensacional. Se eu fosse você, eu não perdia e vinha conhecer aqui o Santé Café, que fica na República Argentina, no Água Verde, pertinho, bem pertinho aqui do Angeloi. Se você é aqui de Curitiba ou tá vindo passar uns dias aqui, corre, porque esse lugar daqui em tempo vai ficar super hypado aí nas redes. E ó, vai ter que marcar horário, vai ter que reservar espaço aqui. Então, se eu fosse você, correr. Estávamos falando das polêmicas, né? Então a gente tem a polêmica do algodão duplo, né? Que não é algodão duplo o nome da polêmica, né? Mas um deles é o desmatamento, o outro é que a China e a Índia são os maiores produtores de algodão do mundo, daí tem aquele negócio de trabalho infantil, trabalho escravo, enfim, a gente pode falar aqui de muitas polêmicas, né? Por exemplo, teve a última agora da Shein, que usa substâncias, tintas, tóxicos, enfim. As coisas que vai acontecendo na internet, você não sabe às vezes se é fake news ou não, mas a gente sabe que a indústria da moda durante muitos anos teve muitas polêmicas, né?
Empresas aí que a gente começa com Z. Não vou terminar, senão a gente é processado hoje. Mas a minha pergunta é, diante de todas essas polêmicas que a gente vê, né? Não vou comentar todas, só para vocês entenderem que existe, né? O que você acha que as empresas estão fazendo ou para onde que você acha que vai a moda diante de todas as polêmicas? Eu acho que o termo também sustentabilidade virou, sabe, eu acho que talvez, será que é sustentável mesmo? Porque é muito fácil, né, você falar que a sua peça é de um algodão que vem da fazenda X, que tem um rastreio. É muito do que a gente já estava conversando, né? Então, eu achei uma ação super legal, acho que fugindo um pouco da polêmica, uma ação super legal da Chanel, semana passada, nesses dias, que eles vão fazer uma outra marca para fechar, de fato, né? Deixar circular a cadeia deles. Então, eles vão reutilizar, né, os resíduos. Eu achei isso sensacional, vindo de uma marca de luxo. Então, eu acho que casa com o que a gente está trazendo aqui, que é fechar mesmo o sistema. Né? Isso. O termo que você está querendo achar é greenwashing, que as empresas falam que são sustentáveis, tem o ciclo sustentável, mas no final dele o algodão tá vindo lá de um local longe do outro. Gente, eu acho que isso acontece muito. Então, hoje você falar que é sustentável é super inato, né? Então, todo mundo é sustentável se a gente for olhar. Mas até que ponto que é sustentável? Então, eu trouxe aqui a Chanel porque eu acho que é uma marca de luxo que nunca se nenhuma marca de luxo, né, tinha se posicionado hoje para falar de fato de sustentabilidade, né, de uma forma concreta. Putz, estou olhando toda a minha cadeia, né, desde o momento em que eu faço a produção da peça e seleciono as minhas matérias-primas até o final, né, o que eu faço quando essa roupa não estiver mais boa para utilizar. Então, eles estão fazendo uma ação super legal que... Tem aquela da Remoia que a gente viu, você lembra das bolsas, que eles pegam as bolsas de viagem antigas, remanufaturam e daí voltam pro mercado. Eu acho que isso é ser sustentável, você olhar toda a sua cadeia, né? Não olhar só lá no início, ok, estou usando um algodão de origem top, de uma fazenda top e tá tudo certo. Mas e aí depois? Então, acho que a gente precisa ter essa conscientização mesmo como empresa. E o Calças Curtas, ele quer fechar justamente isso, né? Então, aqui com a gente quer olhar todo o processo, né? Toda a cadeia mesmo. Então, desde o momento que a gente retira uma peça que muitas vezes vai ser descartada no meio ambiente, uma peça linda, nova, que poderia estar... A gente pode dar vida para essa nova peça. Então, aqui o Calças Curtas, ele tem esse propósito, né? Então, a gente não só olhar o meio ambiente agora, porque... querer trazer um spoiler aqui, mas como o produtor disse, ele é engenheiro químico, isso aqui. Então a gente está olhando também para o pós, né? Porque como eu disse para vocês em alguma resposta anterior ali, essa peça, ela não é infinita, ela tem um fim, ela precisa ter um fim. Porque vai chegar uma hora que não vou conseguir mais utilizar. E o que eu faço com ela? Será que eu consigo reutilizar de alguma forma o tecido dela? Transformar ela em alguma outra coisa? Aí a gente está pensando em algumas possibilidades com químicos aqui. Mas eu acho que isso das polêmicas vai existir, gente. Sempre vai existir, então sempre vai ter empresas que vão falar que são sustentáveis, isso de todos os segmentos, não só de moda. Eu acho que a indústria da moda é uma indústria que gera muito impacto ambiental, é uma das maiores poluidoras que a gente tem, isso falando de todos os recursos naturais que a gente utiliza. Então, acho que a gente tem muita oportunidade para aprender, para buscar alternativas. E a gente já inventou tudo, né? A gente tem tanta coisa que a gente produz, que a gente pode fazer, que a gente pode reinventar. Então, tem muita oportunidade nesse mercado e eu acho que as grandes indústrias, as grandes empresas poderiam investir um pouquinho mais nos seus recursos para isso. Vamos para o próximo quadro e batemos 30 minutos de gravação já. O próximo quadro se chama A Peça e a História. O próximo quadro se chama A Peça e a História. Ah, A Peça e a História, isso é legal. Emanuele Schneider, você trouxe a sua peça hoje? A minha peça preferida de história? Só para explicar para vocês, esse é um quadro
em que, como a Emanuele comentou, nós queremos fomentar a sustentabilidade, né? Produtor Carição. 3. Tá vendo? Assim, ela corta na hora que ela quer, ela faz o que ela quer na hora que ela quer. Produção. Fomentar a sustentabilidade, né? E o nosso projeto, não sei se ela comentou no começo, é dar histórias roupas, não é? Então, cada roupa que passa por aqui, ela tem uma história. Então, a gente vai conhecer a história da roupa da Emanuele Schneider. Por isso que eu perguntei, cadê a sua peça, Emanuele Schneider? Então, produtor, eu não trouxe. Mas não fique bravo comigo. Eu não trouxe porque é uma peça. Eu penso, quando você me veio com essa história, porque a gente já tava discutindo, né? Que peça que a gente poderia levar. Eu pensei numa peça super diferente, que ela já foi vendida aqui no Calças Curtas, né? Que ela já tá vivendo novas histórias por aí. Qual peça que era essa? Uma peça. Qual que é a história dessa peça? Tem uma fotinha aí, coloca aí, produtor, depois as fotinhos dessa peça que eu usei. E eu só usei, inclusive, nesse dia. Eu usei ela no meu aniversário de 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, eu viajei pra Ushuaia. Foi uma viagem que eu fiz sozinha. E ela foi assim... Ela, na verdade, era um casaco, mas eu usei ela como vestido. E a história, basicamente, é essa, gente. Ela viajou comigo para o fim do mundo para que eu pudesse viver esse momento de uma nova década, né? Então, 30 anos, né? E tava eu e eu ali. Então, viver uma aventura no meu novo ano de vida, acho que... E ela é uma peça que ela parece um personagem de filme mesmo. Porque ela é muito... tema dela, meio Jogos Vorazes, assim. Não que a minha viagem foi em Jogos Vorazes, pelo contrário. Mas acho que viver essa história com ela de uma nova década tem sentimentos, sabe? Ter essa experiência sozinha, numa viagem, fazer aniversário sozinha, né? As escolas passam tudo que triste. Ai, gente, foi incrível. Então tem esse momento de liberdade com vocês mesmos também. Acho que é importante para vocês se conhecerem, para refletirem sobre... Enfim, eu acho que a peça, ela me deu uma coragem de encarar esse novo momento de vida como eu tô vivendo agora. Eu tenho certeza que eu passei um pouquinho dessa coragem pra peça, e a pessoa que tá vivendo essas novas histórias com ela, com certeza levou um pouquinho disso com ela também. É isso que eu ia te perguntar, mas eu acho que eu vou ter que mudar essa pergunta, né? Eu ia perguntar por que essa peça está pronta para viver uma nova aventura, mas eu acho que ela já está vivendo. O que você acha que essa peça está fazendo agora? Então, como eu trouxe para vocês na pergunta o que é moda sustentável para mim, eu acho que quando a gente compra uma peça, a gente tem que pensar que ela precisa circular, seja no seu guarda-roupa. Já circulou bastante no seu guarda-roupa? Bora fazer circular para outras pessoas. Então, além dessa peça, ter vivido novas histórias comigo e ter feito com que eu vivesse esse momento tão especial na minha vida, né? Porque, gente, fazer 30 anos a gente tem uma vez na vida, né? Então, tem um marco ali. E eu tava pronta pra desapegar, assim como tô pronta pra desapegar de muitas outras peças legais. E roupa é isso, gente. É fazer circular, é viver novas histórias, seja da forma que for. Então, passei um pouquinho da coragem daquele momento, daquela viagem pra essa pessoa e tá vivendo histórias lindas, tenho certeza. É isso, produtora? Eu não sei, produtor, é isso? Acabamos os entrevistas? Acabamos. Nosso último take era a história das peças, né? Eu acho. Agora, conta um pouco pra gente como que faz para ser uma fornecedora, como que faz para aparecer aqui, qual que é a intenção aqui? Gente, então esse quadro, ele vai acontecer uma vez no mês. Vão ter convidados especiais. E esses convidados, inclusive, um deles pode ser você. Porque você sendo uma fornecedora nossa, trazendo uma peça super especial, assim como teve a minha peça especial, para viver essa história comigo, né? Então, e tá vivendo outras histórias agora. Uma peça pode ser sua. Então, para você ser a nossa fornecedora, entre em contato com a gente, conta um pouquinho das peças que você tem. Se tem uma peça super especial, assim como a minha, né, que viveu outras histórias por aí,
conta pra gente essa história e vem contar também aqui no nosso quadro, então você pode ser o nosso convidado além do nosso Forestor. E tá ajudando, né, a sustentabilidade, fazer toda essa cadeia que a gente já conversou aqui, fechar essa cadeia, esse ciclo. E também consuma, né? Consuma do calças curtas, compre do calças curtas. Olha nessas roupas que eu tenho certeza que tem roupas incríveis ainda esperando para viver essas novas histórias, né? Então, o quadro é isso. Histórias que vestem. E você pode vestir uma história nossa junto com a gente. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. Todo mês a gente vai ter um episódio diferente e super legal com entrevistas exclusivas. Então fiquem atentos nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, a gente tá por lá também, então fiquem atentos que sempre vai ter Agora YouTube. YouTube. Sigam agora temos no YouTube. Não é legal ficar pedindo, né, mas siga a gente aqui que também dá uma forcinha pro nosso canal. Mas todo mês, entrevistas novas, convidados especiais e histórias pra gente contar. Então, histórias que vestem agora, estreando com vocês. E aguardem o próximo episódio.